gostei de uma parte que o Thiago falou aí, da comparação entre esse pedido dele e Adão e Eva lá. Começamos aqui, né? Pô, casou com a filha de Faraó, cara. Então, talvez a sementinha tenha vindo daqui, mas temos muitos acontecimentos ainda. Porque agora vem aquele grande momento, né? Salomão sente o peso da responsabilidade. Salomão devia ter uns 16 anos aqui. Adolescente. Né? Adolescente. E é nesse contexto que Deus, o próprio Deus, aparece para Salomão em Gibeon. Então, vou ler essa passagem bíblica pra gente aqui, ó. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Do nada. Assim. Então você é um adolescente, você é o rei dos reis aqui, casou com a filha de Faraó, você tem muito poder. E você é filho do rei Davi. E Deus aparece e fala, cara, o que você quiser eu te dou. Você tem 16 anos, hormônios à flor da pele, aquela coisa toda. O que um jovem de 16 anos pede? Enfim. Play 5, né? Moto. E disse Salomão, essa foi a resposta dele. De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Cara, tem que começar a pedir pro Piá pegar a NVI, né, meu? Pelo amor de Deus. Fala pra ele pegar a NVI, pelo amor de Deus. Bom. Meu Deus do céu. Ele pegou a Bíblia original, Nossa, a escrita lá atrás, né? Poxa. Na primeira V1. Então vamos lá. E aí, e de Salomão... Quer né? que eu leia na versão da Almeida? Tá um português melhor. Deixa eu seguir aqui, que senão eu vou ler só uma parte aqui. E agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Ou seja, pô, meu pai foi seu servo, você ajudou muito ele, agora eu estou ocupando o lugar do meu pai, sou só um menino, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão, que é promessa ali para Abraão. A teu servo, pois, dá um coração, isso é o que ele está pedindo agora para Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, e aí ele deu muito mais que isso. Resumo, ele falou assim, Deus, é o seguinte, eu só quero que você me dê um coração que possa discernir entre o bem e o mal. Foi isso que ele pediu basicamente. Então ele pediu sabedoria. E aí Deus falou, caramba, né? Você podia pedir tudo? Você pediu isso? Então já que você pediu isso, eu vou te dar tudo, né? E o que é interessante aqui, hoje de manhã eu estava dando uma estudada para esse nosso podcast, e você começa a traçar muito paralelo com o Jardim do Éden, aqui nessa parte da história, né? Porque você tinha lá Adão e Eva tinham o fruto do conhecimento, né? Aquele fruto onde te deu o conhecimento do bem e do mal, né, de forma prática. E aqui, Salomão está pedindo, né, para que ele possa discernir o que é bem ou mal sob a ótica de Deus, essa sabedoria divina, e não sob a ótica dos homens aqui. Então isso daqui é uma coisa que agrada muito Deus, porque é Salomão querendo voltar para a presença de Deus. Lá era o contrário, era quase que você querendo sair da presença de Deus através do conhecimento do mal. Não é? Então eu achei muito interessante. E aí daqui em diante foi quando Salomão se tornou a pessoa mais sábia da terra. Nossa, mas é perigoso esse pedido, né, cara? Sabedoria? O de Salomão agora? É, Por que sabedoria. perigoso? Porque a sabedoria, às vezes, ela sei lá, ela pode vir acompanhada de um puta caminho difícil, que desse caminho você vai tirar uma lição... É que Salomão é diferente de nós, porque se a gente pede sabedoria pra Deus, ferrou. Deus vai ensinar como? Vai te na fazer, porrada. Na porrada, vai te fazer passar o problema. Porque talvez seja uma das únicas formas de aprender. Salomão não, ele pediu pra Deus, aí Deus falou, então toma. O puro. Só que... Puro suco da sabedoria. Eu entendi que o Lucas tá falando, porque a sabedoria, ela te traz a visão de saber as coisas. Saber as coisas nem sempre é bom e nem sempre é confortável. Não, acho que saber as coisas, tipo assim, cara, você vai... Por exemplo, você fez o Fim Day. O evento. Cara, fazer um evento pra milhares de pessoas, tudo é uma dor de cabeça, é um negócio que... Mas hoje você tem sabedoria, vamos dizer assim, pra lidar com o próximo evento. Ó, tem 3 tipos de sabedoria, tá? Tá. Eu tava conversando hoje com o Candonga. Eu falei, Candonga, me ajuda aqui. Ele falou, tem 3 tipos de sabedoria. A primeira chama
não sei se eu vou pronunciar corretamente, tá? Chama Chokmah. É Chokmah, Chokmah. em hebraico. Essa palavra é empregada, quando se lê Provérbios, Provérbios 22, a gente 8, vê 22. a gente vê a tradução como sabedoria. Só que quando você vai, né, para como está escrito no original, você vê o Chokmah. Chokmah. Eles usam essa palavra 47 vezes na Bíblia. Esse tipo de sabedoria inclui um correto discernimento entre o bem e o mal, entre o vício e a virtude, entre o dever e o fazer, a própria vontade. Subentende a capacidade de aplicar consistentemente aquilo que sabemos, aquilo que temos de fazer. Então, esse aqui é um tipo de sabedoria. Você tem outro tipo de sabedoria, que é o binar. Binar, que é utilizado 53 vezes e conota a capacidade de discernir inteligentemente entre o falso e o real, entre a verdade e o erro, entre as atrações inúteis da hora e os valores de longo alcance que governam a vida. E tem um terceiro tipo de sabedoria, que é tushia, que é usado só 3 vezes, que concebe a sabedoria como uma introspecção ou intuição de verdades psicológicas ou espirituais. Focaliza a capacidade da mente humana de levantar voo lá de baixo para atingir a realidade divina. Indica a atividade da mente daquele que crê, pelo qual se pode deduzir, com base naquilo que Deus revelou, a maneira pela qual esses princípios devem ser aplicados às situações cotidianas. E Salomão tinha os 3. Tinha. Certo? Eu gostei de uma parte que o Tiago falou aí, da comparação entre esse pedido dele e Adão e Eva lá. E vamos colocar 2 frases que aparecem no Gênesis e aqui para fazer a distinção básica. Existe uma diferença entre conhecimento do bem e do mal e discernimento do bem e do mal. Ele não pediu conhecimento do bem e do mal, ele pediu discernimento. Ou seja, distinguir, para que eu saiba o que é um, o que é outro. Sim. O outro não, eu quero experimentar dos 2. Essa que é a diferença do que aconteceu com Adão e Eva. E é interessante, até o pedido do cara já foi sábio. Até o pedido dele já foi sábio. E é interessante que em Provérbios 8, 22, quando a Chokmah aparece, que é a sabedoria, ela aparece personificada como um agente divino. E Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando ele pediu, ele não pediu simplesmente competência. Ele não pediu expertise. Ele não pediu diploma. Ele pediu a companhia de Deus. Quando ele pede, Senhor, dá-me essa sabedoria, esse discernimento, eu quero o Senhor comigo. Em outras palavras, seja o meu sócio majoritário. Porque ainda que ele tivesse pedido só sabedoria, se a gente pensar só sabedoria, que cara sábio, né? Ainda assim ele estaria na mesma categoria das outras coisas. Porque a sabedoria era uma coisa. Veja bem, Deus o elogiou porque ele não pediu coisas. Você não pediu longevidade, você não pediu prosperidade, você pediu a mim. Porque, como eu falei em Provérbios, que é escrito por ele, a sabedoria é um agente divino que Paulo vai falar que é o próprio Cristo. Então, quando ele pede, Senhor, dá-me discernimento, dá-me o Senhor comigo. Vem o Senhor comigo. É aquela diferença de um pai falar com o filho assim, filho, o que é que você mais quer no seu aniversário? Um Lamborghini? Um passeio com tudo pago para as Ilhas Maldivas? Uma cobertura na Vieira Solto? Ou um passeio de primeira classe pela Europa? O que você quer? Meu aniversário? Eu quero o Senhor lá comigo para soprar a vela. É isso que Salomão pediu. Deus falou assim, pois então, meu filho, eu vou para a sua vida e vou trazer tudo isso que você não pediu, porque faz parte da minha riqueza. Legal. Cara, é muito bom isso, né? E o que é interessante também? A gente tá falando de maldição hereditária, lembra? Cara, por que Salomão pediu isso, né? Da onde que Salomão tirou essa grande ideia? Imagina, um moleque de 16 anos, cara. Como que um moleque de 16 anos pede isso? Cara, influência paterna. Discipulado do pai. É um aprendizado que veio de casa. É aquela coisa que se aprende em casa, não na rua. Então, assim, pô, muito interessante essa lógica, né? Lembremos que Davi teve a pisada da bola, mas teve os acertos também. O pai dele que escreveu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É tipo... Davi foi um cara... Tem assim, algumas pessoas que são assim, né? Os pais não estudam, mas os pais sempre falam pros filhos assim, cara, estuda, procure conhecimento, aprenda. Às vezes fica automático, né? É muito interessante isso daí. E aí, né, quando eu vou pra frente e volto, né? Jesus, ele tem uma passagem, talvez uma das mais interessantes na Bíblia, que é o Sermão da Montanha, né? E aí, é muito legal. Quando a gente foi pra Israel, lá a gente visitou o lugar do Sermão da Montanha. E aí Jesus, ele fala assim, que vocês são o sal da terra, né? E quando fala que vocês são o sal da terra, né? Fala que vocês são diferentes. E aí Jesus faz uma separação entre
os discípulos e a multidão quando ele faz esse sermão, né? Então ele quase que pede para os discípulos se assentarem para mais próximo dele. E aí você vê que tem uma diferença entre o discípulo e a multidão. A diferença de ambos é a pergunta que eles fazem. Então a pergunta da multidão é: o que você pode fazer por mim? A pergunta do discípulo é: o que eu posso fazer para ficar mais parecido com você? Isso daqui é um pouco do discipulado que as religiões ou a Bíblia, né, falam muito. Esse discipulado, você ser discipulado por alguém, você ter um mentor, né, de alguma forma, ser o discípulo de alguém. E quando você pega essa relação de pai e filho, uma coisa que eu comecei a perceber que falta muito é esse discipulado, de fato. É só porrada, porrada, porrada e não tem um discipulado. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu descobri conforme eu fui estudando, né, nos últimos meses e anos. E acho que foi um pouco do que Davi fez com o Salomão, de alguma forma. Isso aí, trazendo pro mundo aqui dos negócios da nossa empresa até, é o sentido que existe a hierarquia da liderança. Que é muito, por exemplo, no meu time tenho 20 pessoas, eu tenho 2 líderes direto, e esses 2 líderes direto tem mais 4, que tem mais gente, que é mais fácil de chegar nas cadeias certas e todo mundo vai ter um mentor mais próximo para conseguir dar atenção. Se você tem um mentor, você consegue, cara, fazer coisas que você nunca conseguiria fazer sozinho, economiza tempo, tem um melhor caminho, você aprende com menos dor, né? É muito melhor.